Olá, meus irmãos, graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas Boninho, sou pastor licenciado da igreja. Ao meu lado está a minha esposa, Ana Elise, e é muito bom estarmos juntos mais uma vez, podendo louvar o nome do nosso Deus, poder estudar da sua santa palavra. Se você ainda não nos conhece, a nossa igreja fica na rua Peregrino de Oliveira Lino, número 228. E quando tudo isso passar, você é o nosso convidado para estarmos juntos ali, podendo louvar, adorar o nosso Deus, podendo dar um abraço gostoso, tomar um café também. Então, você é o nosso convidado para quando passar esse período de pandemia, para estarmos juntos ali conosco. Vamos começar nosso momento de estudo devocional, o Salmo de número 8. Salmo de número 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca dos pequeninos do peito sustentaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite? Fizeste, no entanto, por pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Sim, Deus nos fez a imagem e semelhança dele e nos colocou aqui na terra para usufruir de toda a criação. Sim, o nosso Deus, sendo poderoso, um Deus criador de todas as coisas, ele nos ama, ele se importa conosco, como nós lemos aqui. Mesmo ele sendo tão grande, ele se importa conosco, ele nos visita e ele nos capacita a passarmos por momentos difíceis, e ele nos ajuda também a louvar, a engrandecer. Você é o nosso convidado para juntos nesse momento louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, como tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem.
és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. Sim, no Salmo 96, nós somos chamados a cantar ao Senhor um cântico novo. E esse cântico novo não significa ser uma letra nova, uma melodia nova, mas sim uma motivação nova, um espírito, um coração novo. Porque Deus tem feito maravilhas por nós a cada manhã. Ele tem renovado o teu amor, as misericórdias dele por nós. Por isso que nós somos chamados a louvar o nosso Deus com uma canção nova, uma motivação nova, porque Ele é bom. Louvemos o nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, vivo e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, vivo e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bom, irmãos, a nossa igreja, nesse período de pandemia, nós começamos uma campanha solidária de alimentos. E eu gostaria só de ler um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sim, nós somos chamados para ajudar, para servir a Deus,
não por obrigação, mas sim com alegria. E os irmãos têm nos ajudado muito já nesta campanha, ao longo dessas semanas, sempre levando alimento. E pedimos que não deixe de participar quem tiver condição e puder doar alimento ou leite. Também estamos precisando de muitos leites. Então, quem puder nos ajudar nisso, todos os domingos, na parte da manhã, das 9h30 até as 11 horas. Nós estamos lá na igreja recebendo esses alimentos e também doando esses alimentos. Muitas pessoas têm ido lá buscar, retirar. Se você souber de alguém que precisa, também entre em contato conosco, que a gente vai tentar o mais rápido possível ajudar. Então, contamos com a colaboração dos irmãos, os irmãos já têm feito isso, pedimos que continue, porque são muitas pessoas que realmente precisam. Desde já, o nosso muito obrigado. Bom, indo para o nosso estudo nesta noite, nós quero começar com os irmãos uma nova série de devocionais com um tema a respeito da fé. E o texto básico que nós iremos ter, para nossos encontros é o texto de Hebreus, capítulo 11. E hoje eu quero fazer apenas uma introdução com os irmãos e para nossa meditação os primeiros 3 versículos, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo tão grande amor que o Senhor tem demonstrado por nós a cada dia. Te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos aqui através da internet, podendo cantar louvores ao Teu santo nome, podendo abrir a Tua palavra, estudar e aprender mais de Ti. A nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor venha nos transformar mediante essa palavra, para que possamos ter cada vez mais a aparência de Seu Filho, de Cristo Jesus. Fale aos nossos corações, em nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Bom, irmãos, o tema escolhido para esse estudo, para os nossos próximos encontros, é a fé. E é um tema extremamente importante para a vida do cristão, para a vida dos discípulos de Jesus, pois nós somos chamados a viver pela fé. Paulo vai dizer isso em sua carta aos Romanos, quando ele vai citar o profeta Abacuque, dizendo que o justo vive pela fé. A todos aqueles que foram justificados, todos aqueles que foram comprados com o precioso sangue de Cristo e vivem agora uma novidade de vida, o fazem pela fé. Sim, nós somos chamados a caminhar, a desenvolver a nossa fé. A nossa fé é desenvolvida através das lutas e dificuldades. Pedro nos ensina em sua carta que assim como o ouro é aquecido para ser purificado, assim acontece com a nossa fé em meio às lutas, em meio às dificuldades. Sim, as lutas e dificuldades, elas dão oportunidade para a nossa fé desenvolver, é que nós cantamos, aquele cântico que diz: cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sim, é em meio às lutas e dificuldades que nós temos a oportunidade para desenvolver a nossa fé. E eu quero conversar com os irmãos a respeito desse texto, da importância de vivermos pela fé. E aqui, a primeira coisa que precisamos nos perguntar é: o que é fé? A fé, ela não é um pensamento positivo, Olha, eu vou arrumar um emprego, olha, eu vou conseguir um aumento de salário, o meu time vai ser campeão do campeonato. Não, a fé ela não é um pensamento positivo, E precisamos tomar muito cuidado sobre isso, porque existe algumas filosofias,
né, que vai dizer que se nós lançarmos pensamentos positivos para o universo vai devolver isso em coisas boas para a nossa vida. Não, nós não acreditamos nisso. A fé ela não é um pensamento positivo. A fé ela não está baseada em verdades, né, em casos, em pensamentos positivos. Mas a fé bíblica, ela está baseada assim em uma pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Então, uma boa definição de fé, uma definição simples de fé, é que fé é ser ateu de si mesmo. Ou seja, é abandonar qualquer confiança que temos em nós e confiar totalmente em Jesus. É viver na total dependência de Deus e de sua vontade. E sim, isso é viver pela fé. A fé ela não está baseada, então, em fatos, a fé não está baseada em pensamentos positivos, mas a fé ela está baseada na confiança em Jesus. Viver pela fé é deixar abrir mão de tudo aquilo que julgamos ser bom, que julgamos ser correto, perfeito, e nos dedicarmos totalmente a viver segundo a vontade de Deus. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer, olha, já não sou mais eu quem vivo. Ou seja, já não são mais as minhas vontades, já não são mais aquilo que eu julgo ser bom, já não são mais os meus interesses, mas é Cristo que vive em mim. Sim, é pela fé que Paulo começa a viver a vida de Cristo e correr atrás das coisas do alto, deixando de lado tudo aquilo que o caracterizava como pessoa. E a segunda pergunta que precisamos fazer é por que nós devemos viver pela fé? Né? Por que precisamos viver pela fé? E a resposta disso é porque a viver pela fé é uma característica do povo de Deus. O autor de Hebreus ele vai começar nesse capítulo 11 a falar sobre os heróis da fé e ele tem o interesse então de mostrar o como que a fé ela é algo comum do povo de Deus. Nessa lista de heróis da fé que nós vamos estudar ao longo dos próximos encontros, vão ser pessoas de diversos períodos, pessoas diferentes, de histórias diferentes, contextos diferentes, porém tendo em comum a sua confiança em Deus. E essa confiança em Deus, como nós lemos nos primeiros versículos, deram um bom testemunho a respeito de Deus. Então, se do mesmo jeito que ser feliz é uma característica do cidadão do reino dos céus, a outra característica que nos define como propriedades de Deus, como pessoas separadas para servir a Deus, é a nossa fé em Cristo Jesus. A fé ela é importante porque somente pela fé nós podemos agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o chamado do cristão, nós fomos criados para adorar a Deus, para viver, gozá-lo da sua presença para sempre. E nós fazemos isso quando vivemos segundo a sua vontade, e viver segundo a sua vontade é viver pela fé. Quando nós agradamos a Deus, o salmista vai dizer lá no Salmo 37 que os desejos do nosso coração é concedido. E isso porque viver segundo a vontade de Deus é buscar a vontade de Deus. Quando nós vivemos em intimidade, quando vivemos por fé, estamos ligados a Deus e passamos a viver segundo a sua vontade, os desejos do nosso coração vão ser compatíveis com a vontade de Deus. E se estão compatíveis com a vontade de Deus, isso irá acontecer. Né? Muita gente entende esse salmo errado, né? Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do seu coração. Então as pessoas acham que se fizerem algumas coisas, Deus vai dar carro, vai dar trabalho, vai dar dinheiro. Não, não é isso que o salmo está dizendo. Mas o salmo está dizendo se eu estou alinhado com a vontade de Deus, se eu busco estar na presença de Deus, e agora sim o meu coração alinhado à sua vontade, tudo que meu coração desejar eu vou conseguir. Por quê? Porque vai estar em conformidade à vontade de Deus. Por isso que o Salmo 37 começa dizendo, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, entregue a tua vida ao Senhor. Tenha fé nele, tenha confiança nele. E assim o mais ele fará.
Então, quando entregamos a nossa vida a Deus, quando confiamos nele, aí sim Deus se agradará de nós. Por quê? Porque a nossa vontade vai estar alinhada com ele. Então, a fé é importante viver pela fé, porque somente pela fé nós podemos agradar a Deus. Somente pela fé é que damos bom testemunho de Deus, é o que diz o versículo 2. Sim, nós somos chamados para anunciar, para pregar, né, do Evangelho de Deus. Nós somos chamados para falar do amor de Deus. A ordem de Jesus é ir de pregar o Evangelho, ir de anunciar que existe uma forma de viver, uma forma que não está ligada aos padrões do mundo. O Salmo capítulo 1 vai dizer que existem duas maneiras de viver. Ou nós vivemos segundo o padrão deste mundo, e o final disso é a morte, é ser dispersado como a palha, ou nós vivemos conformidade à vontade de Deus. E aí sim o nosso futuro é estar na presença de Deus, é não ser abalado pelas demais circunstâncias. E como que nós então vivemos segundo a vontade de Deus? Pregando, anunciando a vontade de Deus. É pela fé. Somente pela fé nós temos condições de ir na contramão do mundo. Lembrando aqui a última série, somente pela fé nós temos capacidade de chorar pelos nossos pecados, ter um coração humilde. Somente pela fé nós temos condições de buscar a justiça de Deus. Somente pela fé nós nos mantemos firmes frente às perseguições. É somente pela fé, a nossa confiança em Deus, que nós deixamos de nos contaminar com as coisas do mundo e nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Sim, para darmos bom testemunho de Deus, para a nossa vida, para que com a nossa vida possamos anunciar do amor, da paz, da esperança em Cristo Jesus, é necessário viver pela fé. E é isso que nós vamos dar nos próximos encontros. Pessoas que viviam confiando em Deus e suas vidas deram bom testemunho do amor, da paz de Deus. A próxima pergunta que nós precisamos fazer é: como que nós vivemos pela fé? E a resposta disso é deixando de olhar para as coisas visíveis e mirando o nosso olhar para o invisível. O autor do livro de Hebreus, ele vai demonstrar, através dessa galeria da fé, a respeito do bom testemunho dado por estes homens, a respeito da fé que eles tinham em Deus, e ele vai mostrar que a característica desta fé é que eles estavam olhando para o invisível. Eles não estavam focando o seu olhar nas coisas aqui da terra. Eles não miravam, eles não viviam segundo o padrão palpável deste mundo. Mas sim, ele vai olhar para o invisível, para o Deus invisível. Por isso que a fé ela é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. E o autor ele frisa muito esse ponto, que esses homens eles nada possuíam referente a provas externas. Abraão, como nós vamos conversar, Deus o chama para ir para uma terra, mas Abraão não sabe onde é essa terra, como é essa terra, onde fica essa terra. Abraão ele deixa de olhar para uma coisa palpável, visível, e ele mira o seu olhar para o Deus invisível. Então o autor vai frisar muito essa questão que eles caminhavam, viviam sem provas externas, sem provas palpáveis, mas a sua fé totalmente em Deus. Em outras palavras, esses homens, eles andavam por fé e não andavam olhando para coisas palpáveis, coisas materiais. A mudança de olhar, de tirar o nosso olhar das coisas visíveis e mirar o nosso olhar para o invisível, para Deus, ele só acontece a partir do momento que existe relacionamento com Deus. É o que nós dissemos no começo, a galeria da fé ela é formada por vários homens e mulheres de diferentes épocas que tinham em comum, com diversas histórias, mas que tinham em comum a fé. Pessoas que não olhavam para coisas materiais, pessoas que não olhavam para coisas palpáveis, mas sempre estavam olhando para o Deus invisível, tendo a confiança no Deus invisível.
Isso é viver pela fé. Como que nós vivemos pela fé? Quando nós somos ateus de nós mesmos, ou seja, quando nós paramos de olhar para o material, para as coisas palpáveis, e mudamos nosso olhar para Deus, para o invisível, e confiamos assim na sua maneira de agir. Bom, meus irmãos, nós somos chamados para entregar o controle de nossas vidas a Deus. Porque nós jamais, por nós mesmos, pela nossa força, nós teríamos condições de viver segundo a vontade de Deus. Sozinhos jamais conseguiríamos viver conforme a vontade do Pai. Porque o nosso coração ele é enganoso, porque o nosso coração é corrupto. Ele vai buscar nas coisas materiais, coisas que não trazem alegria. Por isso que viver pela fé, a importância de viver pela fé é negar os desejos desse coração corrupto, e submeter à vontade de Deus. Quando nós vivemos pela fé, nós experimentamos assim do bom e do melhor de Deus para nós. E a minha oração para você nesta noite, para você e para mim nesta noite, é que possamos nesses momentos de crises, nesses momentos de lutas, que nós possamos aproveitar a oportunidade para desenvolver a nossa fé, para que possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, somos chamados a viver pela fé e que possamos realmente cumprir esse propósito, que possamos aproveitar essa oportunidade e desenvolver a nossa aparência em Cristo vivendo pela fé. Essa é a minha oração, que nesses próximos encontros que teremos, possamos aprender através do exemplo de homens do passado que viveram pela fé e deram bom testemunho, que possamos aprender com eles a como viver segundo a vontade de Deus. Esse é o meu desejo, que Deus os abençoe. Quero orar com você encerrando então esse nosso encontro. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes nós falhamos, ó Pai, com o nosso chamado de viver pela fé, de confiar na Tua vontade. Pedimos perdão porque muitas vezes buscamos viver a vida segundo o nosso coração, segundo o nosso desejo, e isso só tem trazido frustração, isso só tem trazido tristeza ao nosso coração. Nos ajude, nos capacite a cada dia mais a entregar o controle da nossa vida a Ti, que possamos a cada dia mais viver segundo a Sua vontade. O Senhor cuide, ó Deus, de nós nessa semana. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo nesse momento, orando junto comigo. O Senhor conhece os corações, os medos, as aflições de cada um. Que a nossa fé possa ser renovada, trabalhada, fortificada em Ti, para que possamos ser aprovados mediante ela. É em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Lembrando que amanhã, às 19h30, teremos aqui novamente a nossa live. Será o pastor Adalto que estará trazendo. Participe. São momentos importantes, preciosos que temos na presença de Deus. Compartilhe, né? Se você gostou, compartilhe aqui o nosso canal para que possamos cada vez mais alcançar mais pessoas com nossas mensagens, com a palavra de Deus. Realmente que Deus os abençoe. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.